hoje conversar um pouquinho com vocês e quero também agradecer algumas inscritas no meu canal que estão sempre participando, deixando uma palavrinha de incentivo, até são, pelo jeito, futuras moradoras de Santos. É a Rita, a Liz e a Aparecida Faria. Meninas, obrigada de vocês estarem me acompanhando, tudo. A Rita me pediu para me falar um pouquinho sobre essa tragédia que aconteceu em Santos. Rita, foi uma coisa muito triste. Foi uma coisa que uma chuva acontece, uma enchente acontece aqui em Santos, mas pelo que dizem, desde 1970 não acontecia uma tragédia, porque foi realmente, gente, uma tragédia o que aconteceu. O povo de Santos está sentido, nós estamos assim, tristes, sabe? Mas uma tristeza muito grande, porque essas pessoas que sofreram isso, elas moram nas encostas dos morros, são pessoas boas, pessoas que estão ali batalhando, elas moram lá por circunstância, porque Santos não tem uma estrutura muito grande, então acaba tendo que as pessoas se encostarem, morarem assim pelo morro acima, né? É uma coisa perigosa, mas às vezes por falta de opção, muita gente boa, muita gente honesta, muita gente de bem mora nessa região. E foi uma coisa, uma chuva que começou tarde, começou umas 10 horas da noite. A minha região aqui do Gonzaga, ela não é uma região que eu sinto muito a chuva, acontece, enche um pouquinho uma rua ou outra, mas naquele dia, quando chegou umas 11 horas da noite, já não havia condição, aqui nunca encheu, já estava com assim mais ou menos 20 centímetros de água ou mais, então foi uma coisa inesperada. E eu acho que a coisa tomou uma proporção dessa porque já vinha chovendo dias antes, então já tinha, as encostas já estavam, os morros já estavam encharcados. E também, porque também foi um horário, me parece que aconteceu perto da 1 da manhã, quando já tinha chovido muito, as pessoas estavam todas em casa, porque é um horário que normalmente está todo mundo dormindo, ainda mais com um dia intenso de chuva como estava. Então, eu acho que a tragédia foi maior por causa disso, gente. Estavam todos dormindo e aquilo, algumas regiões do Guarujá, aqui mesmo em Santos, tem locais que não tem, as pessoas não, a Defesa Civil, os bombeiros, eles não têm noção de quantas casas tinham, porque não desbarrancou, não se sabe se são 50 famílias, não se sabe se são 60 casas, então a proporção que está se tomando essa tragédia, ninguém pode dizer, porque não se tem ainda os dados, as informações corretas para tudo isso, né? Agora há pouco eu vi o prefeito de Santos falar que já está com 652 pessoas desabrigadas, fora das suas casas, nos abrigos que a prefeitura, ou às vezes a prefeitura está concedendo para essas pessoas, quer dizer, não se dá a proporção, ainda vai se achar muitos corpos, e o empenho, gente, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, e a solidariedade do pessoal da região, do bairro, da comunidade, é muito grande, gente. É impressionante o que a gente vê, porque aqui, talvez vocês no Jornal Nacional, outros não estão se falando muito. Cita-se, mas não cita-se detalhes. Essas pessoas perderam casas, mas se salvaram, e elas estão lá como voluntárias trabalhando, fazendo a comida, a marmita. Muitas das pessoas estão ajudando a carregar pedras, Isso é uma coisa que choca a gente, porque a gente sabe que tem gente boa, e Santos tem um coração muito grande, mas uma tragédia veio demonstrar assim
como o coração do brasileiro, eu não digo nem de Santos, gente, eu digo do Brasil inteiro, é muito grande, gente. E olha que essas pessoas estão lá fazendo comida e aí a repórter pergunta, eu perdi tudo, mas não adianta eu ficar pensando, eu tenho que ajudar as outras pessoas. E a essa altura, né, hoje é sexta-feira, a essa altura não existe mais muita esperança, né, gente? A água, ela vem, o desabamento, às vezes a pessoa consegue se salvar, mas ficando embaixo de uma viga, de uma porta. Mas quando juntou com água e da forma que foi, dificilmente vai achar alguém, algum corpo com vida, alguma vida ainda no meio desses destroços, né? Mas é aquilo que eu falo, gente. A tristeza bate muito grande na gente, mas a gente sente que todo mundo está muito solidário, todos estão querendo, sabe, amenizar a dor dessas famílias e foi uma coisa que a gente ainda se pergunta, né? Nós temos um site, pelo menos eu tenho, um site da Defesa Civil que a gente acompanha quando vai ter uma chuva maior, uma coisa assim, manda um SMS no celular e tal. E naquele dia estava avisando que iria ter, mas não, ninguém, nem por sonho, imaginaria que tomasse uma proporção que foi. Mas agora, gente, ainda continuam as buscas, ainda todos os dias se achando corpos, eu não sei nem hoje quanto a que nível está de quantidade de pessoas. Mas a gente só sabe que tem muito mais gente lá embaixo, porque assim as famílias elas ficam onde está numa área limitada, é lógico que o corpo de bombeiro limita, elas ficam lá esperando ainda com uma esperança muito grande de ainda encontrar a vida. E são muitas famílias que ainda estão esperando, que não encontram seus familiares. Então por aí a gente vê, gente, que tem muito mais gente embaixo daqueles destroços, né? Então eu acho que o que a gente pode fazer, o que eu tenho feito, é orado muito, pedindo a Deus que dê forças a essas famílias que perderam, foram muitas crianças, foram mães, nossa, gente, é muito triste ver. E nós aqui estamos com reportagens, entra a cada tempo, a cada 2 horas entra uma notícia dos locais. Então a gente está vivendo o nosso dia, tem sido, sabe, na base da fé, que encontrem os corpos, pelo menos para que as pessoas possam enterrar os seus entes queridos, né? E de tudo isso, gente, eu acho que acho que todos nós podemos fazer, nós, santistas do Brasil, é orar muito por essas pessoas para que elas tenham conforto, né? E mostrar, isso veio mostrar para a gente, pelo menos para nós aqui mais perto, como a solidariedade das pessoas é grande. E se pode existir muita maldade nesse mundo, que eu acho que as pessoas estão muito insensíveis, mas numa ocasião dessa, gente, é incrível como as pessoas se doam, sabe? É de todo lado, gente, é o comércio, é os mais ricos, é os mais pobres, todo mundo se doando, isso é muito bom, né, gente? Agora vamos orar, gente, para que essas famílias tenham consolo, tenham conforto nesse momento difícil, né? E Rita, tá aí um pouquinho do que você me pediu para falar, falo coisas boas, tem também as coisas tristes, né? E esse foi uma tristeza muito grande para Santos. Eu acho que vai ficar na história de Santos esse dia dessa tragédia. Mas vamos avante, né, gente? Vamos avante, vamos orar bastante, vocês aí também, para que tudo dê certo, para que as pessoas se levantem, né, gente? Tá bom? Falou, gente.